Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa Visão Sistêmica, aqui pela Com Brasil. Visão Sistêmica é o programa que leva até vocês a filosofia das constelações familiares, desenvolvida por esse grande alemão Bert Hellinger, filósofo, ex-combatente de guerra, ex-padre, psicanalista, escritor, um grande homem que deixa um grande legado. As constelações familiares, uma técnica terapêutica que se transformou em filosofia de vida. Casado com Sophie Hellinger, ele percorreu o mundo levando essa nova boa nova, uma especialidade na área alternativa de tratamento e de filosofia de vida. Sophie Hellinger hoje é a CEO da Hellinger Schule, da escola Hellinger, da fundação do próprio Bert, e leva ainda pelo mundo esse grande movimento. Bert teve 108 livros editados, e eu, em alguns workshops, tive a oportunidade de me nutrir da fonte, estar com ele, conversar e tomar muito desse grande filósofo, esse grande alemão Bert Hellinger, que hoje está em algum lugar desse universo, provavelmente na continuidade do seu trabalho. Bom, eu sou Genésio Lopes Mendes, sou facilitador em constelações familiares, sou terapeuta, sou também consultor na área de empresas, tanto dentro da teoria U como da visão sistêmica, e também terapeuta em outras técnicas. Aí você pode, se quiser, me contactar pelas redes sociais, se tiver interesse no meu trabalho, seja para um workshop, seja para um atendimento, seja para o atendimento da tua empresa, para o teu propósito de vida, para alguma questão que você tenha, seja ela na área de saúde, seja na área social, seja na área de relacionamento, seja na área de prosperidade. Sim, nós vamos estar aqui prontos para te ajudar com a base das constelações familiares. Bom, hoje, no programa de hoje, nós vamos trabalhar um pouco, as pessoas buscam muito um equilíbrio, O que é esse equilíbrio do ser? Eu recebo muito pedido nas redes sociais, como é que eu faço para me equilibrar, como é que eu posso me comportar frente a tudo que acontece na minha vida, por todas essas questões. Bom, então hoje eu vou passar para vocês, dentro da visão sistêmica, dentro da minha visão terapêutica, aquilo que eu acho importante para você observar, tá? Então, antes de tudo, gratidão por permitir que a gente entre na sua casa, através da Com Brasil. Antes, óbvio, vou fazer o nosso comercial aqui, porque a Rede Com Brasil é a rede que mais cresce. É uma TV comunitária, a exemplo das grandes redes internacionais, como ABC, a RAI italiana, a RTP portuguesa, são emissoras colaborativas, comunitárias. Se você também tem um projeto de um programa, um projeto que você acha interessante transmitir através daqui, não deixe de contactar o Evandro aqui da área comercial. E agora eu também já vou agradecer ao Arnaldo, que está na mesa hoje, na área técnica, ao nosso presidente, ao Fernando Mauro, que toca com tanta maestria todo esse projeto da TV comunitária brasileira, cujo objetivo é levar brasilidades aos brasileiros. Sair um pouco desse monopólio Rio-São Paulo, desse sotaque paulistano que eu levo aí para vocês, que eu honro por ser um paulistano, hoje morando em Santos, mas eu quero deixar para vocês essa oportunidade aberta. E aí você vai ter o teu programa transmitido pelas principais digitais, por exemplo, pelo Sky 28, pela Oi 28, pela Vivo GBT 239. Também você vai ter através da NET 3 e 9, dependendo da tua região, para o Brasil inteiro, e também por aplicativos em Portugal. Sim, em países da língua portuguesa, a Com Brasil é muito divulgada. E aí eu vou pedir para o Arnaldo soltar o VT dos canais também que você vai poder assistir se você veicular aqui o seu programa. Pode soltar, Arnaldo. Obrigado.
essa quantidade de canais que pode transmitir, cobrindo todo o território nacional, esse território continental, né, brasileiro, esse país do agronegócio, esse país do turismo, esse país que vai se tornar a grande terapia do mundo, né? E aí, óbvio que a constelação aqui, ela se manifestou de maneira diferente em outros países. Como sim, né? Nós somos realmente o coração do mundo, a pátria do Evangelho, né? Esse é o título de um dos livros do grande brasileiro Chico Xavier, esse espírita ao qual eu tenho também como mestre e o quanto eu aprendi com ele. Mas hoje nós vamos falar dos eixos, né? Os que podem nos equilibrar de maneira plena. Então eu vou passar, é muito difícil a gente passar isso de maneira didática, mas você vai poder perceber em você essa história. Então eu acho que o equilíbrio, né, o caminho do meio, né, como diz um amigo meu, o caminho do bêbado, né, que é o caminho do meio, né, a gente brinca nisso, é o ideal. Sim, é o caminho sem tendências, né? Sem polaridades. Então, o principal eixo, acho que o primeiro eixo, a constelação familiar nos traz de maneira plena e bem explícita, que é sim mamãe, sim papai. É o eixo do masculino e feminino, né? O quanto você deve estar equilibrado entre pai e mãe. Se você tem uma força de mãe maior dentro de você, se admira mais sua mãe por uma série de questões, você deve equilibrar ela com a força do pai. Bom, eu tenho uma mãe grande, eu vou diminuir minha mãe? Claro que não, eu vou aumentar o meu pai. Ah, mas eu tenho um pai maravilhoso e tal, e uma mãe menor. Não, vou aumentar minha mãe também. Então, o primeiro eixo que eu aconselho a vocês é trabalharem exatamente com isso. Trazer uma equivalência de pai e mãe dentro de vocês. Ah, mas eu fui criado pelos meus avós. Ok, mas você precisou de pai e mãe para vir para esse mundo. Quem é pai e mãe? Qual o verdadeiro valor que a gente deve dar a eles? Eles são nada mais, nada menos do que o veículo que nos trouxe para esse planeta. Então, é inteligente, né? Biologicamente falando, a gente, né, se conectar bem a essa fonte. Por quê? O nosso corpo vai nos tornar mais equilibrado. Você é 50% sua mãe, 50% seu pai. Doses, né, homeopáticas, né, e diárias, né, para esse ser, vai fazer muito bem para o teu corpo. Porque é a energia masculina e a energia feminina se equilibrando dentro de você. O que é mãe? Mãe é tudo que é a criatividade, acolhimento, colorido, algo que você planeje, as oportunidades, o lúdico, o subjetivo. O que é pai? É a execução de tudo isso. Então, se eu tiver a mesma capacidade de mãe e de pai, eu me torno um ser biológico mais competente. Eu consigo captar exatamente o que eu crio. Se eu crio 100 quilos de criatividade, com o pai equilibrado, eu vou conseguir captar esses 100 quilos do que eu criei. Isso torna um ser equilibrado, principalmente, né, perante ao mundo, perante o dia a dia da vida. Esse é o primeiro eixo, né? Feminino e masculino na polaridade. Eu vou fazendo essa equalização, resolvendo essa equação, 50% papai, 50% mamãe igual a mim, 50% mamãe, 50% papai igual ao meu eu. É isso. Bom, os meus pais já morreram, ok, eles continuam vivos dentro de vocês. Meu pai, minha mãe, né, a dona Maria, o seu Adolfo, continuam vivos dentro de mim. E óbvio que eu vou continuar vivo dentro dos meus filhos, e meus filhos vão continuar vivos dentro dos meus netos. Essa é a grande árvore genealógica que a gente deve desenhar. Então, esse equilíbrio vem da força de masculino e feminino. Todo feminino que você tem, seja homem ou mulher, você vai ter essa energia vindo do clã da tua mãe. Toda a energia do masculino vem do clã do teu pai. Então, quantas pessoas, né? Lembre-se que nós temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, 32 pentavós, né? 64 ex-avós, 128 septavós, 256 octavós, 512 nonavós, 1024
né? Decavós. Imagina que população em 10 gerações que você tem, preparando para que você seja esse ser maravilhoso e equilibrado nesse planeta. E tudo vai começar de como você ressignifica seu pai e sua mãe dentro de você. Ah, mas meu pai foi isso, minha mãe foi isso, minha mãe foi aquilo, meu pai foi aquilo. Não importa, ressignifica a partir da tua autonarrativa, principalmente. Porque muitas das narrativas que nós recebemos dos nossos pais foi nos dada por uma avó que não estava contente com a nora, por um avô que não estava contente com o genro, por um cunhado que não estava contente com o outro cunhado, que é o nosso tio. Então, ressignificar pai e mãe é fazer um pente fino na nossa vida e dar o real valor biológico que os nossos pais têm em relação ao nosso corpo. Então, esse é o primeiro eixo, pai e mãe, equilibrar. Bom, vamos para o segundo eixo, né? O segundo eixo é o eixo da cosmicidade, o quanto eu estou conectado à minha religiosidade, à minha espiritualidade, ao subjetivo, né, ao cosmos, e o quanto eu estou, né, conectado à Terra, ao telúrico, né, a energia do Pai, a energia do mundo, a energia do campo, né, a energia da ação. Então, eu estou muito aéreo ou eu estou muito terrestre? Eu, como moro em Santos, gosto de caminhar entre a água e areia, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente caminha naquela faixa gostosa, onde a gente sente os pés no chão e a água tocando os nossos pés. Então, como é que a gente trabalha esse campo? Tem gente que tudo entrega a Deus ou tudo entrega à terra, né? Ao metal. Não, vamos trabalhar esse equilíbrio, né? Então, primeiro eixo, mãe e pai. Segundo eixo, cosmicidade e teluricidade. Esse é um eixo também importante para a gente trazer um equilíbrio para o ser. Quando você caminha, né, entre a cruz e a espada, você vai caminhar num lugar confortável, né? Você vai ter fé e vai ter força para executar essa fé. Veja como é que isso se conecta novamente a mamãe e papai. Fé, mamãe, né? E, obviamente, a execução do que eu tenho fé ou a maneira a qual acontece aquilo que eu tenho fé está conectado à força do Pai. Sem a força do Pai, nós não vamos ao mundo, né? A mãe nos traz para o mundo e o Pai nos leva para o mundo. Diz o Bert que o Pai nos leva além do limite da mãe. Então, tudo conectado, tudo equilibrado, funciona de maneira plena. E é óbvio que o teu corpo físico também entende isso de maneira subjetiva. Um ser equilibrado, conectado com mãe e pai, conectado com cosmicidade e com teluricidade, vai ter um equilíbrio, inclusive uma performance física melhor, uma performance profissional, seja onde você atue. Você vai ver que você vai ficar fisicamente... Nas tuas relações também você vai ter uma melhoria muito grande. A outra história, que eu acho que é um eixo bem legal, desenvolvido, aí eu já indico o Jiddu Krishnamurti, eu indico o Eckhart Tolle, que está na mesma linha, né, Deepak Chopra, vários pensadores, que vão trabalhar na questão do presente. Esse é um equilíbrio, um eixo de equilíbrio importante entre passado e futuro. Então, como é que eu me localizo no aqui e agora, né? E quais as vantagens de eu deixar o passado para trás, né? O passado, ele é um arquivo de crenças e experiências. Às vezes, experiências não tão favoráveis, né? Por muitas vezes, experiências que nos deixaram traumas. É óbvio que é importante eu ressignificar traumas, eu trabalhar traumas numa introspecção, num trabalho interior, mas mais importante que isso é a todo momento eu me sentir no presente. E o presente, ele é muito inteligente quando você não traz nenhuma crença, nenhum dogma, nenhuma bandeira que você carrega. Então, é diferente a experiência, como nós somos o país do futebol, é diferente você assistir um jogo sendo corintiano, palmeirense, são paulino, flamenguista, colorado, né, capixaba,
do que você não torcer para time nenhum, e aí você vai ver o jogo como ele é, sem nenhuma tendência. Então, como é que você olha para o jogo da tua vida, aquilo que emerge a cada momento, seja na tua parte física, na tua parte mental, na tua parte espiritual, energética, nas tuas relações, na tua prosperidade, vivendo o presente. Vivendo o presente sem que o passado o turve naquele momento. Então, o presente para nós é um lugar sagrado. É esse lugar agora. Como é que eu estou presente fazendo esse programa para você, entrando com a gratidão que você me dá da tua audiência no teu lar, dizendo para você que eu estou sentindo o meu corpo agora, sem que o passado interfira em qualquer momento no que eu estou fazendo. Sem que a ansiedade do futuro também me traga algo. Não. Qual é a minha intenção agora? Nenhuma. Eu estou fluindo o que vem dentro, o que vem de dentro, para levar até você sobre esses eixos. Então, o primeiro eixo, mamãe e papai. Segundo eixo, cosmicidade e teluricidade. Terceiro eixo, futuro, ansiedade, né? Ou passado, melancolia. Já vê que a gente já sai de duas questões que mais assolam o ser humano nesse planeta. E nessa vida atual, principalmente os profissionais. As síndromes de Burnout, o estresse, né? O que é isso? A síndrome do pânico está onde? Quando eu estou fora do meu eixo, fora de passado e fora de futuro. Sistemicamente, até, para vocês terem uma ideia, o quanto a gente volta a pai e mãe, né? Por muitas vezes a síndrome do pânico é o fato de eu não ter sido pego no colo da maneira a qual eu imaginaria ter sido pego pela minha mãe ou pelo meu pai. Então, veja que o quanto esses eixos interferem plenamente na nossa vida e o quanto é importante você escrever isso. Escreva qual as polaridades de pai e mãe que conflitam dentro de você, qual a polaridade entre religiosidade, né, espiritualidade, cosmicidade, seja lá qual for a tua crença, e a tua parte de ação nesse planeta, na Terra. Permita também se perceber em relação a futuro e passado, a ansiedade e melancolia, para que você possa estar no presente. Então, eu sempre aconselho que as pessoas escrevam esses três eixos, né? E quais os traumas que te tiram deles, né? Sempre um trauma vai te levar mais para o lado da tua mãe, a defender as dores dela, para o lado do teu pai. Sempre um eixo vai te levar a defender muito mais a tua cosmicidade, representada por espiritualidade, por energia ou por religiosidade, ou então um eixo de terra, querer defender muito o materialismo. Então, como é que você está nisso? Como é que você se localiza nesses três eixos, X, Y, Z, né? Isso vai te dar uma perspectiva boa de palco, de vida. E um outro eixo, que aí já seria um eixo no nível da consciência, é eu estar em espaço e tempo. A todo momento, seja onde você estiver e na situação que você estiver, você vai ter um eixo que a gente chama de um eixo, eu gosto de chamar de um eixo vertical, que é o tempo, né? Então agora, 16 horas e 23 minutos, você está aí na sua casa. Então você está em tempo e espaço. O eixo horizontal é o eixo do espaço. E é esse lugar da cruz, né? Do Cristo, esse lugar do coração. Quando você abre os braços, né? O ponto principal de uma cruz, né? Da cruz humana, é o coração. E é o coração que faz a entrega de vida. Então, a minha proposta nesses eixos, nesses 4 eixos que eu deixo aqui do programa, é como você faz com que o coração sinta isso. Como é que você eterniza a tua vida através do teu propósito, se equilibrando nesse eixo de pai e mãe, de cosmicidade e teluricidade, de futuro e de passado, né? Estando no presente e tomando a consciência de estar exatamente em espaço e tempo. Essa é uma dica valiosa para o equilíbrio para as pessoas que me perguntam, né? Através das redes sociais e aqui mesmo pelo canal do programa, né, que eu fico na Com Brasil. Aliás, eu quero mandar um beijão, um abração para o pessoal da TV Guarulhos, que foi onde eu comecei, né, que é transmitida lá em Guarulhos. Hoje a gente vai para o Brasil, né, com a gratidão
de ter essa oportunidade de levar as filosofias do Bert Hellinger para vocês. Eu tenho sempre uma dica boa da Aline Dalcin aqui no programa. Então eu vou pedir gentilmente, né, para o Arnaldo poder colocar no ar a dica da Aline Dalcin de hoje. Você pode fazer isso, Arnaldo? Viemos para essa dimensão para nos reconciliarmos, para ressignificarmos e para vivermos uma vida leve. Porém, no decorrer do percurso, a gente se perde por coisas externas, se perde da conexão com o todo, com Deus, com o amor incondicional. Se conecta a essa força, não estou falando em religião, em sim no amor, no universo, no Criador, independente do que nos aconteceu, ressignificando tudo, sem julgamento para o que aconteceu, para o que nos acontece e escolhendo cada vez mais o que queremos para a nossa vida. Os milagres da vida acontecem. Ok, Aline, gratidão, né, essa companheira aqui da Com Brasil também, no Terapia Com Brasil, né, também do Nick Show, né, mãe da Nick, né, ela filha da Marley e do Enio, casada com Ezequiel, mãe da Belle, a futura médica, essa médica espetacular que está se formando aí também nas redes sociais. Ela fez a semana passada uma live maravilhosa com o Júlio Valduga, um grande médico de São Borja, ortomolecular, também discípulo do Laí Ribeiro, que traz, né, uma maneira realista de a gente entender um pouco do nosso corpo, né? Então, gratidão, Aline, a você por mais uma dica. E aí sim, como os milagres acontecem, como eles podem acontecer e como você está de maneira equilibrada para conseguir aproveitar sobre tudo isso, aproveitar essa maneira de você trazer para o teu corpo o maior prazer através dessa experiência terrena, para que essa experiência fique o mais real possível, você precisa estar no presente, né? E o lugar presente, ele começa com o eixo mãe e pai. Como? Você se colocando no lugar de filho. Uma das questões, um dos grandes vetores que te empurram ao desequilíbrio, já que a gente está falando dos eixos do equilíbrio nesse programa, é o fato de você estar desconectado do seu lugar na vida. Quem não conhece o lugar de filho ou de filha na vida, não conhece o seu lugar na família, não conhece o seu lugar no mundo, não conhece o seu lugar no clube que participa, nos grupos que participam, na sua empresa, né? Seja você colaborador ou então o empresário, você não consegue. O primeiro lugar para a gente conseguir ter consciência de vida é o lugar de filho, o lugar de filha. Então eu aconselho você agora, esteja onde estiver, colocar a imagem da sua mãe atrás de você. Imagina a sua mãe atrás de você do teu lado esquerdo e ela coloca a mão esquerda dela, né, sobre o teu ombro esquerdo. E aí do teu lado direito está o teu pai. Ele coloca a mão direita dele e o que sobra são os dois braços deles a se abraçarem atrás de você. E eu acredito que essa seja a Santíssima Trindade. Mãe, pai e filho ou filha. Essa é a célula principal dessa sociedade. Essa é a célula principal que perpetua a vida nesse planeta. No próximo programa eu vou falar um pouco de propósito, de vida dentro da visão sistêmica, que eu acho também bem importante. E aí você vai entender que todo esse propósito que nós estamos aqui, porque nesse planeta nós não estamos para fazer televisão, avião, carro, Uber, confeitaria, não. Nós estamos aqui para perpetuar a vida e tudo começa nessa célula biológica maravilhosa. Nesse grande milagre da vida, como a Aline falou, esse milagre começou quando o espermatozoide do teu pai fecundou o óvulo da tua mãe. E aí sim começa esse grande milagre. Eles se tornaram deuses quando isso aconteceu. Você se torna Deus ou deusa quando do teu nascimento. Então essa é a grande importância da vida nesse planeta.
perpetuar a vida. Esse é o grande propósito de cada ser humano, seja através dos filhos, seja através do projeto que você entrega para esse planeta, para que a vida possa se manifestar de maneira plena. E a vida vai se manifestar de maneira plena se você tiver um equilíbrio entre pai e mãe, entre Deus e terra, entre futuro e passado, e também se considerar espaço e tempo. Então, eu vou, já no final do programa, encerrar o meu programa sempre homenageando aquela que é o maior arquivo vivo das constelações familiares no mundo, a Erica Ferney, ou seja, Mimansa para nós, essa figura linda, sorridente, maravilhosa, que trouxe as constelações familiares, apoiando Bert Hellinger na sua primeira vinda ao Brasil, junto com Renato Chambertati, né? Esse médico maravilhoso das constelações também, que tanto fez por esse movimento no Brasil. E eu sou Genésio Lopes Mendes, agradeço a sua audiência, agradeço a sua participação aqui no programa, muito obrigado por aqueles que pediram o nosso tema de hoje, e fiquem com Deus e até o próximo programa Visão Sistêmica.